Saímos cedo hoje de casa, em Bogotá, ainda sentindo o peso do fim de um ciclo. O sol mal havia subido quando pegamos a estrada rumo ao aeroporto, levando com a gente aquela mistura de ansiedade e expectativa. Hoje era um dia diferente. Não era só mais um trecho da viagem, era a despedida da América do Sul. E assim, chegamos ao fim de um ciclo. A América do Sul ficou para trás, com suas estradas desafiadoras, seus desertos infinitos, suas montanhas que tocam o céu. Foi um continente que nos transformou, nos testou e nos mostrou a grandiosidade do mundo sobre duas rodas. Agora, o caminho não segue por terra. Pela primeira vez na viagem, precisamos nos separar da nossa moto. De Bogotá, ela ganha asas e cruza o céu rumo à cidade do Panamá. Um salto obrigatório sobre o lendário Darien Gap, a selva intransponível que divide os continentes. Na barriga, a moto já está lá dentro. Vamos ver agora qual é o processo. Aqui a gente não paga nada, só lá no Panamá. E vamos deixar a moto aí com o Teófilo lá no Panamá, na Argentina. E aqui tudo tranquilo, o cachorro já fez a perícia dele ali, não tem nada, graças a Deus. Agora vamos esperar, aguardar mais um pouquinho aí. Encontramos o Mauro, um italiano de Torino, está fazendo uma volta ao mundo em prol da síndrome de Down. Projeto bem interessante e legal. Está desde 2014 nesse projeto. Fala português muito bem, né? Fala bem o português. Nem treinei meu italiano. Ele está numa Africa Twin antiga, 36 litros e com 750. É interessante a história dele. Eduardo tá servindo de filmmaker também. Domênica, deixei sábado à noite. Não! Fui lá, peguei o carro. Aqui nos trâmites, já deixamos a moto. Agora a gente vai fazer a aduana da moto, vamos fazer a saída dela. E depois, em torno de 2 horas aqui no caminho de espera. Tem que ter um pouquinho de paciência, depois a gente tem que fazer... 2 horas para fazer a aduana. No máximo, que é o que ela disse. E depois temos que fazer a revisão da moto com a polícia. Eles vão fazer a checagem da moto 2 horas da tarde. São 9h30 da manhã. Nós tínhamos pensado em comprar a passagem de avião para hoje, pra gente já ir pro Panamá à tarde. Imagina a correria que a gente vai ficar aqui. Porque meio que não tem hora. Demora... Não, demora o processo aduaneiro, do tempo que for necessário, né? Exatamente. Então a gente vai ficar aqui numa tensão desnecessária. Por isso que eu acho que não vale a pena embarcar no mesmo dia. Não sei quando você está com muita pressa, você embarca à noite, porque à noite a gente resolve. Mas pelo menos a gente fica mais tranquilo, né? Não ficar carregando bagagem pra lá e pra lá. E a gente anda aqui dentro do aeroporto bastante também. O ideal acho que é sempre marcar para um dia depois. É a melhor coisa, faz tranquilo. É isso aí, agora a gente vai fazer a aduana e depois a polícia. Vou mostrando aqui um pouquinho do processo pra vocês.
de sair da aduana, onde nós fizemos a saída da moto. Deu mais ou menos 1 horinha que a gente gastou lá. Foi rápido até, né? Foi 1 hora sendo atendido, né? Não esperando. Foi Ali tranquilo. no atendimento ali, um pouquinho demorado. Se tivesse muita gente na frente, acho que a gente ia perder bastante tempo. Nós chegamos aqui, era umas 7h30 da manhã, no aeroporto. Quanto mais cedo chegar, mais rápido é o trâmite também. Continuamos a saga, a espera. Já fizemos tudo, aduana, moto revisada, tudo tranquilo. Agora a gente só precisa que a polícia dê o timbre, o selo dela. Ela vai entrar ali, a gente está na fila, vai olhar nossas coisas. E esse é o único jeito da gente, o jeito mais simples de chegar no Panamá. Não tem como atravessar o Estreito de Darién. Então, o jeito é esperar a polícia da Colômbia dar o ok. Depois de revisada pela polícia, estamos listos, já podemos seguir viagem. A moto vai para o Panamá e a gente vai para casa. A gente só embarca daqui a 3, 4 dias mais ou menos. Isso é bom também que dá um tempo para respirar, que se a gente fizesse a passagem pro mesmo dia para o Panamá, a gente corria o grande risco de perder o voo. Então, estamos tranquilos, sem pressa. Hoje o dia era só para isso mesmo, realmente. Mas não achava que o dia todo. E coincidentemente, junto com a moto aqui em cima, a gente chegou nos 1000 inscritos. Obrigado a todos que se inscreveram aí no canal. Estamos muito felizes. Mauro, aqui o nosso amigo italiano aqui, foi o 1000º. Não tem dia melhor, né? O dia que a gente está enviando a moto pro Panamá, bateu os 1000 inscritos no Instagram. Foi muito bom, né? Foi eu, Mauro? Mauro, fala aqui, Mauro, pra gente. Dá um depoimento aqui. Mauro é um italiano. Olá, tudo bem? De Torino. O meu português é espetacular. Espetacular. Tá dando uma volta ao mundo aqui em prol da Síndrome de Down, um projeto bem bonito. Falando num projeto que involucra as pessoas com síndrome de Down, sim. Agora já estou ao final do meu viagem, né? Chego até Canadá e volto na Itália, que eu preciso, eu quero voltar na Itália agora. Depois de 11 anos, eu acho que tenho saudade. Desde 2014 nessa saga aí. E o Mauro foi o 1000º. Vou pagar cerveja. Sim, o 1000º do YouTube. Esses dois aqui vão ganhar agora. É uma apresentagem para mim, né? Eduardo tá ali, esperando. E as motos vão passar no raio-x aqui com a polícia para conferir. A gente fez ali, fizemos o registro para poder entrar na parte ali privada ali do aeroporto. Pediram até o tipo sanguíneo. Caçando com sério? E agora? E agora ele vai envelopar, passar um plástico em volta das motos e vamos seguir. Acho que a polícia já fez o que tinha que fazer. Vamos esperar ele com o documento e tchau. E acabou. Graças a Deus. Aquela água ali pra gente. Pronto, concluído o serviço. Demorou, são 4h30 da tarde, chegamos aqui 7h30 da manhã. Mas deu tudo certo, né? Deu. Foi rápido a aduana, foi rápido deixar a moto, foi rápido a verificação da moto. Só demorou realmente o turno da polícia. A polícia só começou a mexer nela umas 3h30, demorou e queria conversar com a gente, saber de onde a gente era, queria adesivo, queria que ligasse a moto, acelerasse. Quis fazer mais amizade do que verificar a moto. Mas demorou a da polícia também. Demorou porque tinha que esperar o cachorro pra fazer o... Cheirar. Dar uma cheiradinha. O cachorro deu uma cheiradinha e liberou a gente. Saindo aqui do aeroporto, pegando uma carona aqui com o Rio Card do Mauro. Prestou pra gente. Tá mais barato que o Uber. 3.200, dá em torno de 4,50 de real. Ele tava dando 35 mil. 35 mil, que dá em torno de uns 40, 43 reais mais ou menos.
passagem. Valeu. Fiquei 5 dá uns 40 reais. Não, 50. 50? Tava dando caro. É longe o aeroporto até a nossa 16 casa. quilômetros mais ou menos. Trânsito. O bom do ônibus é que ele tem a linha Preferencial. preferencial, então acaba sendo até mais rápido. Mas não tô vendo preferencial nenhuma até pra Vou esperar pra quem tem. Estamos num lugar que particularmente eu gosto muito da vibe do lugar. No aeroporto aqui de Bogotá, Eldorado. Estamos indo fazer o resgate da moto. Estamos indo encontrar a moto lá no Panamá para continuar a viagem rumo ao norte. Já que numa sala VIP lá de turbo, tomando um whiskyzinho aqui. É a sala interessante porque dentro dessa sala é um museu do ouro. A gente mostra algumas imagens aqui. E a cidade está grande. Vamos chegar umas 4 horas da tarde em Panamá. E a ideia é ainda pegar a moto hoje para ir para o centro. Vamos ver se a gente consegue. Está Ver tudo se o certo. Teófilo lá me ajuda. A moto já está ok, já está tudo pronto. Não sei se a gente tem que fazer alguma dona, a gente sabe como é que foi o processo do lado de lá. Graças a Deus a gente já despedindo aqui da Colômbia, acho que nós ficamos quase 2 meses, adoramos a Colômbia, o povo muito amável, muito bem recebido, muito seguro. Venham à Colômbia. A Colômbia tem belezas muito diferentes, né? Tem praias maravilhosas e a serra daqui também é muito linda. Então, tem É um país alto, baixo. imperdível. É um país imperdível. O povo, a recepção. Muito queridos. Não é um país caro para se visitar. As coisas são mais ou menos semelhantes ao custo no Brasil. E para quem está querendo fazer uma viagem, né? Então acho que aqui é uma boa opção. Exato. Venha à Colômbia. Com certeza aqui eu voltaria aqui e vou voltar. Nós ficamos aqui quase 2 meses e ainda tem coisa para ver, né? Tem muita coisa. Ainda está um ano aqui no Brasil. Exatamente. Chegada a hora, partiu Panamá, segunda etapa da viagem rumo ao Alasca, cidade total. Por isso que eu gosto de andar de moto. Na descida, arremetemos. Estamos no aeroporto a 10 km da cidade do Panamá. Não parece nem ser aeroporto comercial aqui, parece ser um aeroporto menor, mais pra... É um aeroporto bem pequenininho. E agora tem que abastecer porque ele não tem condição de andar 10 km. E porque não tem combustível. Olha isso, cara. Chega no limite da Avianca aqui, né? E outra coisa, até desligar agora aqui, vai ficar sufocado porque não tem a menor previsão. E já tem mais de 3 ou 4 aviões aqui Todo do lado mundo vindo pra também. cá. Todo mundo, acho que ia parar lá no Tucumã, O aeroporto internacional. que é o mais conhecido daqui, tá vindo pra cá. A gente não tem a menor previsão de que horas vamos sair daqui. E, em vez de pegar um ônibus para levar até o outro aeroporto, alguma outra coisa assim, fui lá pegar uma água ali, não queria andar, mas deram. Aqui tudo é cobrada. Aqui não tem Serviço de bordo. não tem... Tem, mas se Você pagar. tem que pagar, exatamente. Tem que pagar caro. E foi um voo, foi complicado. A aterrissagem complicada. Arremetemos chegando na pista. Foi um voo com muitas emoções. Muitas emoções. E sem previsão de sair. Na próxima vez vem de moto. E a intenção era nós pegarmos a moto hoje. É impossível, né? Já era. Já Esquece. avisamos lá que a gente não vai conseguir pegar hoje. Vamos torcer pra andar.
Depois de 5 horas, oficialmente no Panamá. Foi um voo complicado. Não vamos conseguir buscar a moto hoje, já transferi para amanhã. E agora a gente está indo pro metrô. Estamos aqui no ônibus que é gratuito. E o metrô acho que é a melhor opção, mais econômica para chegar na cidade do Panamá. Aprendendo a andar de metrô aqui no Panamá, aqui. Comigo ali, indicou um pouquinho confuso. O mapa não corresponde muito. Não, com o mapa é do Google, ônibus, né? não é carro, é confuso. E a maioria das pessoas aqui, pelo visto, é trabalhador, né? Que pega. Não vê turista aqui pegando o metrô. Não. Chegou o jantarzinho. Acabamos de retirar a moto e deu certo por enquanto. Nós tiramos a moto aqui na E-Cargo, muito queridos, atenciosos. Ganhamos presente, né, amor? Foi muito bom. Agora a gente tá indo aqui mesmo dentro da parte de logística aqui do terminal de carga aqui do aeroporto. Estamos indo ali na frente na aduana para fazer a saída da moto. Fazer a entrada da moto oficialmente. Agradecendo o Javier aqui da E-Cargo Logística, nos trouxe aqui na aduana, ó, trabalho nenhum, prático, rápido. Chegamos em 10 minutos, resolvemos tudo. Agora vamos partir. Manda um saludo para Brasília aí. Saludo para Brasília. É tímido. Tchau. Agora já com a permissão, deram 30 dias para ficar aqui com a moto no Panamá. Se quisermos ficar mais tempo é só renovar a cada 30 dias em qualquer aduana. E a aduana é espalhada pelo país. Então vamos lá, agora vamos seguir. Primeira coisa que a gente faz depois que pega a moto, posto. A gente pegou a moto, ela tinha uma autonomia de uns 15 km mais ou menos, então não dava nem pra andar muita coisa. Para abastecer em dólar, quanto tá, amor? Tá R$5, tá convertendo 80 centavos de dólar cada litro. Tá tranquilo, tá mais barato que no Brasil.